finalmente chegamos em função, tá certo? Chegamos aqui em função. Então aqui a gente vai construir todas, vamos ver e vamos construir todas as bases, definições, os alicerces do que é uma função, tá certo? Qualquer função que você vai estudar, que a gente vai estudar futuramente, por exemplo, qualquer uma função do primeiro grau, tá? Do segundo, função trigonométrica, função logarítmica, tá? Ou exponencial. Todas as funções obedecem o que a gente vai ver aqui, tá? Tem as características, segue a definição que a gente vai aprender nessa aula, beleza? Então, o que serão essas funções? A gente pode dizer, primeiro grau, segundo grau, função irracional, logaritma, trigonométrica, exponencial. Todas elas a gente pode entender como, né, casos particulares da função, né? Elas vão ter suas características, tá? Cada uma aqui tem uma característica própria. A gente vai aprender a desenhar os gráficos, né? Cada uma vai ter uma curva própria. Mas obedecem as definições que a gente vai ver nessa aula, beleza? Então, vamos lá. Bom, o que seria, então, de fato, o que é uma função? Vamos lá, definição. Dados dois conjuntos A e B, uma relação de A em B, uma relação, então função é um tipo de relação, tá? Uma relação de A e B recebe o nome de função de A em B se e somente se para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que esse par ordenado pertence à relação, no caso essa função f. Tá, a gente vai função f. Bom, ficou meio difícil de entender. A primeira vez que eu vi também, eu também não entendi de primeira, tá? Porque para entender por definição assim e também pela forma matemática, por exemplo, f é função de a em b, aqui ó, matematicamente, se a gente traduzir isso aqui ó, função de a e b, se somente se. Então como é que ficaria, né, a tradução matemática disso? Aqui nós temos a tradução matemática. Então, bom, quando eu também vi a primeira vez, eu não entendi muito bem, tá? Porque exige uma certa maturidade em matemática para poder entender isso de primeira, beleza? Coisa que no início, quando você começa a estudar matemática, você não tem ainda, porque você está começando, beleza? Mas, de toda forma, a gente tem que apresentar essa definição. Mas vai ficar mais claro ainda quando a gente for ver os exemplos, beleza? Mas, né, com o tempo aí, conforme você for ganhar maturidade matemática, isso aqui você vai fazer mais sentido para você. Sim, a tradução matemática. F é função de A em B, se e somente se, ó, para todo x. Para todo x que pertence a A, existe um único, tá? O quantificador de unicidade. Existe um único y pertencente a B, tal que esse par ordenado pertence a F, né? Meio um pouco confuso por enquanto, mas que vai fazer sentido quando a gente vê os exemplos. Tá certo? Então, mas sempre que a gente for ver um exemplo, eu vou retornar para a definição que você vai ver como vai ficar claro isso aqui, tá certo? Sempre que a gente vê um exemplo, eu sempre vou estar voltando na definição, beleza? Para cada vez mais ficar mais claro, certo? Então vamos ver uns exemplos aqui. Exemplo, a gente vai ver uns exemplos aqui, e para esses exemplos, para os exemplos a seguir, a gente vai considerar esses dois conjuntos A e B. O conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e o conjunto B formado pelos elementos menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Então, daqui para frente a gente vai ver 5 exemplos. Em todos eles a gente vai considerar
esses mesmos dois conjuntos. Vamos lá. Vamos montar aqui. Então é o seguinte, a gente vai montar relações, tá? Dado dois conjuntos, a gente vai montar relações. A gente vai ver 5 relações aqui e a gente vai ver se essa relação pode ser caracterizada como uma função ou não, né? Ou seja, toda relação, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, tá? Toda função, podemos dizer, né, que é um caso particular ou um caso especial, um caso particular, ou, né, posso dizer também que é um caso especial de uma relação. Ou seja, né, toda relação toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser uma função, como a gente vai ver. A gente vai ver 5 relações e a gente vai ver se pode ser categorizada como função ou não, beleza? Vamos lá, começar aqui pela primeira relação. Seja a relação R tal que R é o conjunto dos pares ordenados, XY, que pertencem, né, ao produto cartesiano de A por B, tal que Y é igual a X mais 1. Vamos montar isso aqui. Então, como é que ficaria isso aqui? Y é igual a X mais 1. Uma dica. Y igual a X mais 1, ou então posso dizer que Y menos X igual a 1. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, o Y ele pertence ao conjunto B. Então, vamos lá. Vamos pegar o menos 1. E vamos fazer menos x e ver se dá 1. Então vamos pegar o menos 1, vamos pegar o 0. Menos 1 menos 0 é menos 1, né? Então não pertence. Ah, eu também poderia multiplicar por menos 1. Para ficar mais fácil também, uma dica aí, tá? Você pode pesquisar através dessa relação, mas você pode fazer modificações, tá? Para poder encontrar os pares ordenados. Então, por exemplo, se eu multiplicar por menos 1, fica x menos y igual a menos 1. Eu acho que assim fica mais fácil, porque a gente vai olhar pelo primeiro conjunto e vai subtrair um elemento do segundo. E tem que dar menos 1. Então vamos pegar aqui o 0. 0 e menos 1. Como a gente viu, não é porque 0 menos seria 0 menos menos 1, que dá 1, né? Então não pertence. Mantendo 0, vamos ver o outro 0. Bom, 0 menos 0 dá 0. E aqui, 0 menos 1 dá menos 1. Então esse par ordenado pertence à relação. Então x0, y1. Perceba que esses dois satisfazem tanto essa forma de ver a relação quanto essa forma, tá? Então veja, para original, y igual a x mais 1. O y é 1, o x é 0, mais 1, né? Vale a igualdade. Então, a gente pode alterar, né, de acordo com as leis de matemática para visualizar melhor a relação. Bom, vamos lá. Com certeza não existe outro. Então, se eu pegar, por exemplo, agora, mantendo um 0, né? Então 0 e 2 não serve, 0 e 3 não serve. Vamos ver o 1. 1 menos menos 1 dá 2, não serve. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 2 dá menos 1. Serve, né? Eu tô olhando pra cá, tá? Então, x1, y2. Vamos lá. Agora pro 2.
Bom, 2 menos 1 não vai servir, 2 e 0, 2 e 3, 2 e 3. 2 menos 3 dá menos 1, então 2 e 3. 2, 2 e 3. Pronto. Então, essa é a relação R. Vamos... Quer saber? Eu vou deixar escrito. Vamos fazer o esquema de bola e flecha. Aqui o esquema de bola e flecha vai ser muito importante, tá? Vai ajudar muito, muito mesmo. Então vamos fazer aqui o esquema de bola e flecha. Para a gente poder visualizar se R vai ser função ou não. Deixa eu botar a linha de branco. O esquema de bola e flecha, como é que vai ficar? Tem uns conjuntos A e B. A e B. Bom, o conjunto A, vamos montar aqui rapidinho. 0, 1, 2, 3. E o conjunto B, vamos ter 5 elementos, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 2 e o 3, tá? Como é que seria então o esquema de bola e flecha aqui para essa relação? Vamos lá. 0 e 1. 0 e 1. 1 e 2. 1 e 2. E 2 e 3. Agora a gente já pode... Aqui fica melhor para dizer se é função ou não, tá? É bem mais fácil do que olhar por aqui. Mas a gente também tem que aprender a olhar por aqui. Mas para efeito de didática, né, para o aprendizado, vamos usar o sistema de bola e flecha. E aí, é função ou não? Vamos voltar para a definição. A definição diz, uma função de A e B, a relação, é uma relação, né? Agora vamos ver se é função. Vai ser função se somente se para todo x pertencente a A existe um único y em B. Para todo x em A existe um único y que pertence a B. Bom, para todo x em A. Aqui é para todo x em A? Não, né? Ó, o 3 ele não participa. Então, não é para todo x. No caso, não é para todo x do conjunto de partida. Existe ali um sobrando. Pronto, então por conta disso não é função, tá? Olha aqui, aqui tem até escrito. Para cada elemento x pertencente a A, com exceção do 3, existe um só elemento y em B, tal que esse par ordenado pertence à relação. Beleza, a segunda parte é satisfeita. Para cada elemento aqui, existe um único... Vai existir um único ali. Então, a segunda parte é satisfeita, mas a primeira não. Então, para o elemento 3, que pertence ao conjunto de partida, não existe y que está no conjunto de chegada. Então, ó, tal que o par ordenado vai pertencer à relação R. Então, R não é função. Porque para todo elemento no conjunto de partida tem que ter uma relação com o elemento do outro lado. Beleza? Então, não é função, tá? Essa relação aqui não é função. Vamos ver um segundo exemplo. Segundo exemplo. Eu vou deixar... vamos ver o segundo exemplo aqui, tá? Vou deixar aqui a definição do lado para a gente poder sempre consultar. E aqui os conjuntos ali que a gente está trabalhando. Seja a relação S, tal que S é o conjunto dos pares ordenados que pertence ao produto cartesiano de A com B, tal que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tá, vamos montar aqui, escrever. Bom, começando com x igual a 0. Bom, 0 ao quadrado vai ser igual a 0 ao quadrado. Então, 0 e 0 pertence.
1. 1 ao quadrado, ele vai ser igual a 1, né? Se eu pegar x1 e y1, eles ao quadrado são iguais. Assim como x1 e y menos 1. 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado, tudo dá 1, né? Então, x1, y menos 1. 2 bom, o x 2 ao quadrado não tem nenhum, né? Então, 3 também não. Ah, não, aliás, desculpa. 2 e 2, porque eles ao quadrado são iguais, né? 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, óbvio. 3 e 3, né? 3 e 3, deixa eu... um pouquinho mais pra cá. Pronto, 3 e 3. Então, ele satisfaz a condição aqui dessa relação S. Beleza. Vamos fazer aqui o esquema de bola e flecha. Espera aí. Bom, como os conjuntos são os mesmos, né, que a gente está trabalhando, deixa eu pegar do exemplo anterior, copiar aqui, ó. E vamos montar, fazer aqui o esquema de bola e flecha. Bom, 0 e 0. 0 e 0. 1 e 1. 1 e menos 1. 1 e menos 1. 2 e 2. 3 e 3. E aí, é função ou não é? Olha só, pela definição diz que para todo x pertencente a existe o único y em b. Ok, agora diferente da relação anterior, aqui todos os elementos pertencem. E aí, seria a função? Acontece que não, porque para cada um deve existir um único do outro lado. Se você olhar aqui o 1, ele está saindo duas flechas, ou seja, ele tá se relacionando com dois elementos em B, com menos 1 e com 1. Então não é função, tá? Se não fosse o 1, se não fosse isso, ele seria função, tá? Ele seria. Mas, pela definição, para todo x, beleza? Existe um único y em B. Então, tem que existir, para cada elemento aqui, só deve existir um único do outro lado. O 1, ele tá fazendo com 2 aqui, né? Ele tá existindo dois elementos, então já não é função, beleza? Aí, vê, isso depende não só da lei que define a função. Isso aqui é até bom a gente observar. Que, para ser função, não depende apenas da lei, depende dos conjuntos que a gente está trabalhando. Porque se o B, veja só, se o B fosse o conjunto 0, 1, 2, 3, seria função. Porque eu não tenho menos 1, então essa correspondência não existiria. Seria assim. Tipo aqui, esse par ordenado não existiria. E aí seria função. Então, assim, eu poderia dizer que essa relação seria a função. Então veja que não depende apenas da lei. Tá? Muita gente pode pensar, para ser função depende da lei. Não, depende dos conjuntos que a gente está trabalhando também. Se os conjuntos vão obedecer à lei, no caso, para ser função, uma sequência de coisas que tem que acontecer. A lei que define a relação tem que trabalhar os conjuntos satisfazendo a condição de função. Né? Envolve tudo. Então não depende apenas, não só das leis,
Mas também depende apenas dos conjuntos trabalhados. Porque aqui eu alterei o conjunto, mas eu poderia manter esses dois conjuntos. Vou manter esses dois conjuntos e alterando a lei, poderia ser uma função. Então é bom ter essa observação, tá? Então não depende, como eu falei, né? Não depende apenas da lei, depende dos conjuntos trabalhados. E vice-versa, não depende apenas do conjunto, também depende da lei, né? Depende dos dois. Bom, então voltando aqui para a forma correta, eu tenho aqui com 0 ao menos 1. Então não é função, tá? Deixa eu voltar aqui com o pó ordenado, x1 e menos 1. Ó, então para cada elemento de x pertence a, com exceção do 1, existe um só elemento em B, tal que o pó ordenado pertence, né? É a relação. Então, todos os outros, eles só se relacionam com um do outro lado. Mas aí o 1 ele tá se relacionando com 2. Bom, para o elemento 1 do conjunto de partida A, existem dois elementos em B, de B. O 1 e o menos 1. Então, né, tá, acho que 1 e 1 e menos 1 são da relação S. Então, S não é função. Beleza? Ele satisfaz a primeira condição ali, de que para todo elemento do conjunto de partida. Mas aí ele não satisfaz a segunda. Entendeu? Vamos ver, então, um terceiro exemplo. Vamos ver esse terceiro exemplo. Será que esse aqui vai ser função? Vamos ver. Seja a relação T tal que, por ordenado xy, pertencente ao produto cartesiano de A com B, tal que y igual a x. Vamos escrever a relação T e vamos ver se é função. Bom, 0 e 0, no caso ele quer os elementos iguais, né? Então 0 e 0, tem 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Vamos fazer o esquema de bola e flecha. Deixa eu pegar aqui da questão anterior. E aí, vai ser função ou não? Vamos fazer aqui, completar o esquema de bola e flecha. 0 e 0. 0 e 0, 1 e 1. 2 e 2. 3 e 3. E aí, é função ou não é? Vamos ver a definição. Vamos voltar para a definição. É função se somente se para todo x do conjunto de partida. Então, bom, todos eles, né, estão participando no conjunto de partida, ok. Existe um único y no conjunto de chegada. Existe um único elemento lá no conjunto de chegada. Sim, cada um deles está se relacionando apenas com um, tá? Não tá, por exemplo, no exemplo anterior, né, a gente viu que o 1 ele estava se relacionando com 2. Coisa que aqui isso não acontece, cada um com 1. Tá sobrando esse menos 1 aqui, ó. Mas, na definição, ele não fala nada a respeito de sobrar ou não. Tá certo? Ele não diz nada a respeito sobre sobrar. Então, sim, isso aqui é uma função. Tá? Essa relação T é função. Sobrou aqui, não tem problema. Ó, no conjunto de chegada, pode sobrar elementos. Não tem problema nenhum, tá? Na definição não fala nada a respeito de sobrar. Então, sim, é uma função. Ó, para todo elemento de x do conjunto de partida A, sem exceção, né, todos eles, existe um só elemento y em B, tal, que o pó ordenado pertence à relação, tá? O pó ordenado aqui, né, todos os pares ordenados pertencem à relação. Então, sim, é uma função aqui, ó. Portanto, T é função.
Pronto. Então, a T é uma relação, tá? Então veja que isso aí é uma relação. Mas satisfazendo essa condição, eu posso ainda chamar de função, porque ele entra nessa definição. Então é uma função, beleza? Vamos ver mais um exemplo. Quarto exemplo aqui. Seja a relação V tal que por ordenado xy vai pertencer ao produto cartesiano por B tal que y é igual a x menos 1 ao quadrado do menos 1. Aqui já está escrito os pares ordenados, tá? Mas para adiantar. Mas nesse caso aqui era só ir substituindo um x, né? x0, x1, x2 e a gente ia vendo o resultado. Pronto, vamos fazer o esquema de bola e flecha. Assim, lembrando mais uma vez, eu estou fazendo pelo esquema de bola e flecha, mas também a gente tem que ter a habilidade de fazer o reconhecimento pela leitura aqui. Beleza? Mas como a gente está na fase no aprendizado, então vamos ir fazendo dessa forma. Então vamos pegar. Vamos lá, 0 e 0, né? 0 e 0, 1 e menos 1, 2 e 0, 3 e 3. Bom, isso é função ou não é? E agora? Vamos lá. Para todo elemento de x pertencente a A, existe um único y em B. Sim, verdade. Todos eles estão participando na relação e para cada um deles existe um único do outro lado. Tá sobrando, mas isso não tem problema. Mas aí agora você deve estar pensando, mas aqui eu estou vendo que, professor, o 2 está indo para o 0, assim como o 0 está indo para o 0. E agora? Não tem problema nenhum, tá? O importante é que cada um deles está se relacionando apenas com um. Pode ser o mesmo? Pode. Não tem problema nenhum, tá? Pode ser... não tem problema nenhum. Então, sim, isso aqui é função. Então, basicamente, a gente viu que para ser função, tem que partir apenas uma seta de cada um do conjunto de partida, certo? Pode sobrar e também não tem nenhum problema em eles, né, chegar em um mesmo elemento. Isso não altera a definição, beleza? Isso não altera em nenhum momento a definição. Então, sim, V é função. Para todo elemento de x pertencente a A, sem exceção, existe um só elemento em B, tal que o par ordenado pertence, né, à relação V, portanto, V é função. O fato de, como a gente viu, sobrar não altera, e assim como se chegar duas setas também não altera, beleza? Porque o importante é que cada um está se relacionando apenas com o do outro lado. Não importa quem seja, mas do elemento de partida, cada um tá... Todos, né, estão se relacionando apenas com um. Tranquilo? Então, V é função. Vamos ver mais um exemplo. Vamos lá. Quinto exemplo. Seja a relação W... por ordenado xy pertencente ao produto cartesiano de A com B, tal que y é igual a 2. E aí, como é que seria isso? É fácil. Eu vou repetir todos os elementos x, só basta que o y seja igual a 2, não importa o valor do x, tá? Então, 0 e 2, 1 e 2, 2 e 2, 3 e 2, tá certo? 3 e 2. Pronto. Esse aqui é a relação, tá? Não importa o valor do x, né? O que ele está dizendo aqui basta apenas que o y não seja igual a 2. O x não importa. Pronto. Vamos fazer aqui o esquema de bola e flecha. Então, 0 e 2. Todos eles vão para o 2, né? 0 e 2, 1 e 2, 2 e 2... 3 e 2. É função?
é função. Como eu falei, como a gente já veio dizendo, não importa aqui no conjunto de chegada se sobra ou se chegam várias setas nele. Isso não importa. O que importa é que para todo elemento do conjunto de partida, para todo elemento de A, do conjunto A, ele se relaciona apenas com um único Y em B. Né? Cada um deles está se relacionando apenas com um. Mesmo que esse elemento seja igual, não importa. Está satisfazendo a condição. Então, sim, isso aqui é função. Então, mesma explicação, né? Para todo x do conjunto de partida, sem exceção, existe um só elemento em B, y em B, tal que o coordenado pertence à relação. Portanto, sim, W é função. Beleza? Pronto, então, acho que deu para entender como é que a gente pega uma relação e vê se é função ou não, beleza? Esse esquema do bola e flecha é bem útil, é uma ferramenta muito boa, tá? Mas claro, a gente também tem que aprender a, a enxergar isso, por exemplo, a enxergar isso por aqui, tá? Pronto, então acho que deu pra ficar claro aqui como é que a gente caracteriza uma função, tá certo?